Nós temos estudado uma série geral, né, mais ampla, que temos chamado de cristianismo reformador, né, ou reformacional, pensando como foi a base do primeiro segmento, dividindo-nos em 3 blocos. O primeiro bloco foi o que a gente mais precisamente denominou de as bases bíblico-teológicas de um cristianismo reformador, ou simplesmente cristianismo reformacional. A ideia é isso, é de que maneira a nossa fé cristã produz uma postura redentora, fazendo parte desse plano de Deus de restaurar a criação afetada pelo pecado. Desde a semana passada, nós demos início à segunda porção, que é estudar elementos práticos, situações e áreas da vida humana em que a fé cristã pode afetar e contribuir, deve contribuir de maneira a renovar segundo o plano gracioso de Deus e original. Na semana passada, nós tratamos o cristianismo como uma força reconciliadora, né? Uma força de atenuar o fosso, o abismo, as discrepâncias e as injustiças sociais. Lembramos que uma das condenações dos profetas era precisamente contra a injustiça social. Os profetas denunciavam idolatria, denunciavam imoralidade, denunciavam injustiça social. Se nós olharmos, são as 3 áreas do pacto, quando nós pensamos. O mandato espiritual, relacionamento com Deus, todo relacionamento com Deus que não seja marcado pela prioridade de Deus como Senhor de nossa vida, o nosso maior prazer é a idolatria. Por isso que era condenado como idolatria. Depois, os relacionamentos horizontais. Isso diz respeito ao relacionamento com o próximo, de que maneira esses relacionamentos podem ser afetados. Nós citamos exemplos aqui que o autor coloca, né? É um ministro reformado da Igreja Reformada Holandesa, que olhou, pela graça do Senhor, teve um olhar crítico e autocrítico sobre a postura dos reformados na África do Sul contra o grande problema do apartheid, que foi uma agressão vivenciada, né? Houve um irmão que mandou para mim, nos dias anteriores, ou depois, né, depois que assistiu o estudo, um comentário que ele fez, pedindo até a minha opinião mais explícita a esse respeito, né, o que eu achava da atuação da Igreja Reformada. Eu achei bem interessante, né? Embora eu não tenha colocado isso de uma forma mais explicitada aqui, e poderia tê-lo feito. Mas, precisamente, foi uma das áreas em que o pecado se manifesta, onde há discriminação, onde há uma avaliação da humanidade entre pessoas superiores e inferiores, ali está manifesto o pecado nas relações sociais humanas. Não é apenas a sociedade, na sua cosmovisão indiana, hindu, que divide a humanidade em castas, desde as superiores até as inferiores, e alguns que estão totalmente fora, o chamado párias. A sociedade humana, como efeito colateral do pecado, também manifesta o pecado nas relações sociais, que vai aparecer em diversas categorias. E aí nós vimos como que a palavra de Deus ordena um olhar sensível para os que estão alienados das benesses da vida, não é? Os conceitos de shalom, prosperidade, paz, bênção, de justiça, amor, misericórdia, tudo isso como valores ordenados pela palavra de Deus, para o povo de Deus viver, desde o Israel do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, viver no seu convívio social. Você pode ter certeza de uma coisa: nenhum povo, nenhuma cultura e nenhuma época da história ficou impune aos efeitos do pecado em todas as relações. A nossa fé reformada ensina isso por uma doutrina simples, um dos pontos básicos do chamado calvinismo, dos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total, não é? Depravação total não significa dizer que a pessoa é tão mal quanto ele poderia ser. Ela não é total no sentido de densidade, mas ela é total no sentido de universalidade. Não há nenhuma área do ser humano que não tenha sido afetada pelo pecado. Agora, nós experimentamos
as intensidades de maneiras diferentes. Lembra que o Senhor Jesus diz, todos. Você diz, a lei diz, não adulterarás, eu porém vos digo, se alguém olhar com uma intenção impura, cometeu adultério no seu coração. O que é que Jesus está dizendo? Você foi afetado nessa área também. Alguns se contentam em só desejar, outros vão mais adiante e vão atrás, mas desde o coração é o mesmo pecado, é isso que Jesus está dizendo, percebe? E para aí, dando só esse exemplo aqui, mas pode ser qualquer outro. Então as relações humanas foram afetadas pelo pecado também, mas pela graça de Deus essas relações também podem e devem ser restauradas. Então se você pensar de que a injustiça social ela vai se manifestar como, né? Só recapitulando o que a gente falou na semana passada, vamos olhar na nossa sociedade. Nós não temos dúvida que nós temos sérios problemas no contexto latino-americano, um contexto em que há uma das maiores disparidades de renda do mundo. O nosso subcontinente latino-americano é um continente muito desigual, não apenas na distribuição dos recursos em si, há uma grande concentração de renda na mão de algumas pessoas, mas também das oportunidades e acesso aos meios de mudança dessa realidade. Certamente é algo para a gente pensar como cristão, não é? E aí esse irmão fez uma série de perguntas, né, como é que eu achava a atuação do cristão. Eu estou esperando uma oportunidade para a gente conversar pessoalmente. Hoje eu gostaria de tratar sobre um outro ponto, né? O nosso material que nós temos usado, o Reformado quer dizer missional, organizado pelo reverendo Samuel Logan Jr., trata agora de um outro tema, que é o ministério urbano, a questão da cidade. Qual é a importância de nós falarmos sobre isso? Muito mais do que ser uma agenda social, ou seja, uma pauta de quem estuda a sociedade, os estudiosos da sociologia, é uma pauta imperativa da realidade humana contemporânea. Por quê? Foi precisamente em anos recentes, décadas recentes, eu não saberia precisar exatamente o ano, mas relativamente recente, que ficou constatado que a humanidade, pela primeira vez que se tem conhecimento levantado e acompanhado, está vivendo majoritariamente em centros urbanos e não no meio rural. Isso no mundo como um todo. Nós somos quase 8 bilhões de habitantes espalhados pelo mundo, mais da metade dessa população vive em cidades e não no campo. O que isso significa? Qual a implicação disso? Qual o olhar que nós devemos ter sobre esta realidade da urbis, do fenômeno urbano na história humana, e de que maneira a realidade urbana e citadina oferecem para nós cristãos oportunidades e necessidades de atuação cristã e ministerial. Entenderam quais são as questões? Nós vamos pensar um pouco isso. Primeiro, entender qual o olhar cristão sobre a cidade. Como é que o cristão olha para isso? Depois, quais as necessidades e oportunidades que o mundo urbano nos oferece como cristãos. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Talvez você já tenha pensado sobre isso. Agora, é inegável que é uma realidade humana, não é? Para vocês terem ideia, o nosso país, assim como alguns países da América Latina, a nossa história é muito semelhante em vários sentidos, vários aspectos, desde a colonização, né? Todos pela expansão das grandes navegações, os países da Península Ibérica ocuparam aqui, vocês conhecem a parte da história. Nós temos uma história compartilhada, muito mais comum do que alguns pressupõem, e entra nesse ponto também. O Brasil começou o século XX como um país rural. Primeira década, segunda década do século XX, 1910 até 1920, 80% da população brasileira estava na roça, estava no campo. Alguns de vocês vão conseguir ter memórias de pais ou avós que viveram lá no interior, né? Praticamente essa é a história de todo brasileiro. A maioria tem um passado no interior, exatamente porque nós começamos o século como um país rural. E experimentamos um período em meio século, a coisa virou. Quando chegou a década de 80, a conta era inversa. 80% da população brasileira estava na cidade e apenas 20% no campo.
Eu me lembro, já tem algumas décadas, quando eu estudei o ensino médio, um dos temas que nós estudamos foi o famoso êxodo rural, não é? Um fenômeno a ponto de ser estudado. E o nosso foi um dos mais intensos. Qual a implicação disso? Absolutamente direta na vida do brasileiro. De duas formas. Um impacto muito intenso de uma mudança da roça para a cidade. Isso faz com que nós tivéssemos pouco tempo de aprender a lidar com a realidade do mundo urbano, e, em especial, igrejas históricas e antigas como a nossa, que está presente no Brasil, desde antes da República, né? Eu comento com algumas pessoas, a igreja presbiteriana do Brasil é do tempo do Império ainda. Quando os missionários chegaram aqui, era Dom Pedro II quem governava o Brasil, não era nem República, nós somos mais antigos que a República Brasileira, para você ter ideia. Isso teve um impacto direto na dinâmica, sim. A cidade tem uma dinâmica e tem uma realidade própria, e nós temos uma maneira de lidar com o ser humano que remonta ao período rural. Mas as memórias nossas, então nós crescemos ouvindo a história dos nossos pais e dos nossos avós da roça, do leite tirado lá no curral, que tirava da roça, que foi plantar e capinar o terreno, alguns verbos, né, que são próprios da roça. Eu cresci num ambiente urbano, numa cidade de perfil universitário, mas algumas vezes tinha a oportunidade de visitar as minhas origens familiares no interior e na roça, no sertão nordestino. E para mim a diferença era tão grande, que até mesmo o jeito de falar, para vocês terem ideia, né? Parecia que eu estava ouvindo um outro idioma, eu não entendia muitas coisas que o pessoal falava, e eu perguntava, eu estou falando do mesmo estado, coisa de algumas centenas de quilômetros, às vezes até menos de que isso, 100 e poucos quilômetros, um universo bem diferente, com as histórias contadas à noite, em torno da fogueira lá, né, de casos, um mundo bem diferente do mundo urbano, certamente. Qual o efeito colateral direto que isso teve? Nós tivemos uma explosão demográfica nas cidades. Nossas grandes cidades, e Belo Horizonte está na esteira disso, nós somos um dos maiores centros urbanos do nosso país, em números absolutos, somos a sexta maior concentração urbana do Brasil. São Paulo é a primeira, Rio de Janeiro é a segunda, Brasília é a terceira, se não me engano, Salvador é a quarta, Fortaleza a quinta, Belo Horizonte a sexta, não é? Da ordem de milhões de habitantes. Quando nós recebemos aqui o ano passado a visita do reverendo Andrew Young, né? Ele esteve lá em casa, eu fui pegar no aeroporto, e a gente conversando, aí ele falou, como é a cidade aqui? Eu falei à população, eu disse, olha, Belo Horizonte, na sua região metropolitana, tem a população do seu país todinha. A Nova Zelândia, com 4,5 milhões de habitantes, isso aqui é Belo Horizonte, é o seu país todo, né? 2 ilhas lá, a gente tem só nessa aqui, e nós somos o 6º centro urbano do país. E aí, claro, ele ficava impressionado, ele conhecia, né, já tem uma filha morando nos Estados Unidos, conhece outros países com população grande também. Agora, qual o efeito disso? Foi direto. A explosão demográfica. Se nós pensarmos que Belo Horizonte foi planejada para existir dentro da Avenida do Contorno, que é esse tabuleiro de xadrez aqui, né? As ruas paralelas, com cortes diagonais, de vez em quando, tudo bem planejado, e ela cresceu assim, absurdamente mais descontroladamente, com as ruas curvas, as avenidas, e o caos que foi a ordem urbana no Brasil, e em geral da América Latina. Isso afetou a vida do habitante, do cidadão brasileiro? Com certeza, com certeza. Infraestrutura, acesso ao que é necessário para a vida, as condições gerais de educação, saúde, saneamento básico, né? Entretenimento. Não. Eu me lembro de algumas experiências que eu tive quando vivia em São Paulo, o maior centro urbano do Brasil, um dos maiores do mundo, de ter visitado algumas áreas na periferia. Eu trabalhei como seminarista na zona leste de São Paulo, que é uma zona muito populosa, né, uma área da cidade muito populosa, e que tem uma grande descendência de imigrantes nordestinos, né, também. Trabalhei lá durante um bom tempo, Penha, Hermelino Matarazzo, São Miguel, né, foi a minha área de atuação. Quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando, esses grandes centros para aquela parte toda da Zona Leste. E eu confesso para vocês uma coisa, poucas cenas na minha vida eu senti um aperto no meu coração como visitar algumas dessas áreas.
Porque você chega em algumas áreas, zonas, bairros tão populosos, né? Bairro como Cidade Tiradentes, cuja população do bairro era equivalente à população de toda a minha cidade, de Campina Grande, que é a segunda cidade do estado da Paraíba, que tem universidades, centros e tudo mais. Mas uma população inteira desprovida da maioria dos recursos mínimos para a gente pensar uma vida. Praça, escola, universidades, centros, cresceu absurdamente, descontroladamente. Como é que a gente interpreta isso tudo como cristão? Você já parou para pensar? Como é que eu olho a realidade urbana do dia a dia, que a gente passou a viver, e avalio e interpreto biblicamente? Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 122. Vamos dar uma olhada aí, Salmo de número 122. E nós temos temas que são complexos, obviamente não esgotaremos nenhum deles aqui. Eu só quero estimular vocês nessas reflexões de cada uma delas, para você voltar para casa pensando, dizer, poxa, isso é algo que eu poderia estar mais atento, eu preciso conhecer mais sobre isso, dá para eu atuar mais dentro dessa área, tá bom? Esse é o meu propósito. É óbvio que eu não vou conseguir esgotar nenhum desses temas que são muito complexos, eu vou apresentar apenas uma visão panorâmica de cada um deles. Salmo de número 122, vamos ler juntos. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Esse texto nos dá alguma dica de um primeiro olhar que a gente pode ter sobre a realidade urbana na Bíblia. O período bíblico, o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento não foi muito diferente, porque Roma foi a primeira cidade conhecida da história humana a contar com mais de 1 milhão de habitantes. Né? Falar em 1 milhão de habitantes, nós temos no Brasil inúmeras. Falar a população do mundo aí, tantas, né? Mas na história da humanidade, Roma foi a primeira que se sabe que teve. A segunda foi Londres, na época do Império Britânico, da época vitoriana. Olha como demorou, né? De lá para cá, explodiu. Hoje nós temos dezenas de cidades da ordem de milhões de habitantes. Então, isso nos dá uma ideia. A ideia bíblica, quando a Bíblia apresenta o conceito de cidade, ou apresenta cidade, ela talvez nem fosse reconhecida como cidade por nós. Porque a maioria das cidades nos dias do Antigo Testamento, quando muito, contavam com uma população entre 1.000 e 3.000 habitantes. Para o nosso contexto contemporâneo, seria aqueles lugares que alguns de nós teriam até dificuldade de chamar de cidade, que muitos de nós diziam, eu não quero ir viver num lugar, numa roça dessa não, né? Alguns podem até dizer assim, quem está mais acostumado com um centro urbano maior. Não é verdade? A gente olha assim, poxa, 1.000, 3.000, isso é uma vila, né? É um bairro de alguma cidade aqui de Belo Horizonte, dependendo. Eu me lembro assim, um famoso prédio lá de São Paulo, Copan, né? Copan, esqueci o nome. Você lembra direito como é que fala? Aquele prédio que é curvo? Copan mesmo, né? É Copan, aquele prédio curvo, ele tem 5.000 habitantes. Isso é maior que algumas cidades do interior, maior que a maioria das cidades dos dias da Bíblia. O síndico desse prédio tem mais gente sob sua coordenação do que muitos prefeitos, do que tem um famoso, né? Pensar em condomínios por aí, quer dizer, a realidade é bem diferente. Nós talvez tivéssemos dificuldades de imaginar ou de categorizar as cidades dos tempos bíblicos com cidade com o nosso olhar. Mas o que caracteriza uma cidade? Não é? Esse capítulo foi escrito pelo Tim Keller, que desenvolve o seu ministério
em Nova York, uma das maiores cidades do mundo, não é? E precisamente alguém que conhecia bem a cultura nova-iorquina, durante muito tempo estudou, viveu lá, até que depois de várias tentativas mal sucedidas do ministério, do presbitério onde ele trabalhava, de começar uma igreja lá em Nova York, e o pessoal o desafia aí. Ele diz: mas eu sou um escolar, eu sou um acadêmico, eu sou professor universitário, eu nunca me vi nessa situação de plantador de igreja. Sim, mas ninguém conhece Nova York melhor do que você. E você tem feito parte dessa comissão de plantação de igreja aqui, durante muito tempo, sabe quais são os problemas, e ele topou, e se lançou e plantou uma, que é uma das maiores igrejas presbiterianas do mundo hoje, profundamente engajada no trabalho missionário local e internacional, né, com plantação de igreja ao longo dos Estados Unidos, América Latina e até no Oriente Médio, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalharam no contexto de uma igreja filha da Redeemer Presbyterian Church. E ele apresenta alguns conceitos interessantes. Ele diz: quando nós olhamos biblicamente, a ideia bíblica de cidade, quando a Bíblia apresenta, é a ideia de uma realidade compacta. Veja que é exatamente dessa maneira que é descrita no versículo 3. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. É a ideia de tudo junto e misturado. De você estar junto, tudo junto. Se você lembra do período medieval, quando a humanidade no mundo ocidental começa a deixar de ser rural e começa a experimentar a urbanicidade também, não estamos falando mais do período bíblico, nem da experiência recente da América Latina, mas da experiência ocidental, tomando a Europa como exemplo. Qual é o surgimento das cidades? Não é precisamente aquela concentração nos burgos chamados, e também cidades cercadas, como eram muitas vezes as cidades da Bíblia, fortificadas e muradas. Olha que isso vai aparecer aqui também no versículo 7. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Parece um absurdo para nós, né? Murar uma cidade, porque a gente fica pensando em termos de milhões de habitantes, e a única coisa que me vem à mente quando eu penso em muro desse tamanho é a muralha da China, né? Que não era para uma cidade, mas é para tentar coibir os mongóis, né, de vir, ou o ataque de outros povos contra a população Han da China. Mas nos dias bíblicos, muitas das cidades eram cercadas e algumas eram muradas. E à medida que crescia, se estendia também o muro, fazia uma outra. Se você pega mapas de Jerusalém, você vai perceber que tem uma primeira muralha no muro, numa época que ela tinha um tamanho, depois que ela cresceu mais, um segundo foi feito, e aí tal. Qual é a ideia que está por trás? A ideia é um assentamento humano fortificado. Um lugar protegido de ataques inimigos, por isso da muralha. As demandas de justiça, de julgamento, de causas sociais e de necessidades eram feitas normalmente aos portões da cidade, lugar de transição, você abre portão, pessoas entram e saem, então tem uma grande circulação de pessoas, e as demandas eram julgadas muitas vezes nesses lugares e acertadas, inclusive. Você vai encontrar isso quando você lê Ruth, lá no final de Ruth, quando vai acertar o casamento de Boaz como resgatador, não é? E outras situações nos apresentam isso. A cidade, portanto, é marcada pela proximidade, porque, diferente do campo em que as pessoas estão esparsas, ocupando um território maior do que o número de pessoas, porque ele precisa plantar para colher, precisa criar gado para ordenhar, e aí não tem como ficar junto, cada qual na sua propriedade, uma outra propriedade. Para você ir de uma propriedade para outra, você tem que pegar uma estradinha e sair. O conceito da cidade vai surgir na história humana como o conceito da proximidade e, portanto, da facilidade. A ideia da cidade surge na Escritura como a facilidade. Eu quero pão, eu não preciso necessariamente fazer o meu pão. Eu vou na padaria e compro o pão. Eu preciso de um outro produto que eu não tenho, eu vou ao mercado e compro do mercado. E tem um médico, eu procuro um médico. E está tudo ali acessível. É essa a característica. Você facilita a vida, trazendo o acesso fácil às pessoas que estão próximas umas das outras. E nessa troca, e nesse intercâmbio, todo mundo se beneficia. O curioso é que, biblicamente, as cidades vão surgir, primeiramente, como expressão de autonomia e até de rebelião contra Deus. Como está dizendo, a gente resolve os nossos problemas.
primeiro grande centro urbano foi Babel, né? O pessoal não quis se espalhar, sair e disse, não, nós mesmos vamos edificar o nosso nome, resolver os nossos problemas, e Deus então intervém. Mas veja, grande centro urbano. Mas antes disso, você já tem a narrativas de Enoque, né, da descendência, que foi lá e construiu uma cidade, Caim que sai e vem, mas a cidade era uma vila dentro daquele tempo. É a ideia de ajuntamentos de pessoas em que essa troca possa ocorrer. E elas vão aparecer no primeiro momento com gente que diz, nós vamos resolver os nossos problemas. Quer dizer, desde o início você consegue perceber essa ambiguidade da cidade, da realidade urbana. Há um grande potencial de troca e de benefício que vem do escambo, da venda, de oportunidades comerciais, financeiras e profissionais nesse sentido, está todo mundo junto, as necessidades são muitas, e um serve o outro. Diferente do mundo rural, que você está mais dedicado para uma causa específica e que os deslocamentos são maiores. E preste atenção, há uma outra característica muito intensa e forte. O mundo urbano, pela sua natureza, pela liberdade, pela oportunidade, pela variedade de recursos, costuma oferecer possibilidades de mudança e mobilidade sociais muito maiores do que o mundo não urbano. As grandes mudanças costumam vir de centros urbanos, desde mudança social até de ideias, de filosofia e de religiões. Esses grandes centros difundem ideias, geram cultura, é nos grandes centros que você vai ter escolas, porque você precisa de aluno. Uma grande concentração humana, muitos estudantes, a oportunidade de ensinar, a oportunidade de aprender, e vice-versa. Tem muita gente, você junta, cada qual paga um pouquinho, a gente consegue pagar um salário de uma pessoa especializada para nos ensinar. E assim, todo o potencial ocorre. Se nós olharmos, é exatamente isso que ocorre pelo mundo afora. Embora nós sejamos um povo urbano hoje, nós temos uma memória rural. E eu tenho a impressão, eu não tenho como provar isso, é uma sensação apenas, fica aqui como uma ideia, eu tenho a impressão que nós, como evangélicos, nós temos uma espécie de saudosismo do campo, né? Mais do que o cidadão que não é evangélico. Essa é a impressão que eu tenho. Parece que a gente olha assim, a vida no campo era mais próxima de Deus, por causa dos passarinhos cantando, a vaquinha mugindo, o leitinho saindo de lá, né? O rio, eu fico lembrando, tu és o bom pastor, refrigera minha alma, e tudo aquilo da natureza me coloca mais perto de Deus. A cidade é essa coisa feia, maligna, da exploração, né? E existe uma desconfiança, muitas vezes, do cristão evangélico com relação ao ambiente urbano, como se ele fosse meio maligno, assim, meio que endemoniado, né? A cidade está bem endemoniada. Eu me lembro de um livro famoso, né, de tempos atrás, nunca li esse livro, até tenho, mas nunca li, né? Chamava Cidade de Deus, Cidade de Satanás, e ele abordava exatamente esses dois aspectos. Mas essa discussão é antiquíssima. Agostinho, um dos primeiros grandes teólogos da cristandade, escreve uma obra clássica que ele fala Cidade de Deus, em que ele apresenta o contraste do projeto de Deus com o projeto humano. Ele diz, a cidade dos homens é marcada pelo pecado, é marcada pelo egoísmo, pela disfunção, mas a nova Canaã celestial é a cidade de Deus, né? Então, uma obra clássica, né, que tem. Então, essa discussão é uma discussão antiga. Embora as primeiras cidades apareçam na Escritura, no livro de Gênesis, Caim, depois com nós temos o Nimrod, né, que é aquele descendente primeiro que se levantou contra Deus, Babel, Sodoma, Gomorra. Veja que o livro de Gênesis pontua esses ambientes urbanos com ambientes de hostilidade, né, com ambientes de revolta contra Deus, de autonomia, de orgulho, e ambientes de tragédias também, né? Dando um exemplo, alguns desses aqui, Sodoma e Gomorra, de imoralidades, né, presentes lá, em Siquém, o estupro de Diná, depois a chacina que os filhos de Jacó vão fazer então nos apresenta dessa maneira. Eu penso que em virtude de tudo isso, é que nós evangélicos, nós temos uma desconfiança, a gente tem esse meio que saudosismo do campo como sendo positivo, afinal de contas Deus criou um jardim, né? Ele não criou uma cidade, quando colocou o homem no jardim do Éden, só que isso foi como começou, mas não é como vai terminar. A gente não vai voltar para o jardim. O que é que nós aguardamos?
a Nova Jerusalém, a cidade que descerá do alto. Certo? A imagem bíblica, eu não estou dizendo que é literalmente uma cidade, eu não estou pegando literalmente o texto aqui com aquelas medidas descendo da cidade, qual é a planta baixa dessa cidade, não é nesse ponto. Eu estou falando da imagem, a figura como é usada. Claramente, todo leitor bíblico sabe que a história da humanidade começou no jardim, o jardim do Éden. E o leitor bíblico encerra o texto bíblico dizendo, mas vai terminar numa cidade. O que nos sugere minimamente que a própria trajetória da humanidade experimenta um desenvolvimento de um ambiente mais simples, agrário, agropastoril, de você tirar os recursos da terra, para um ambiente mais complexo, sofisticado, que pressupõe desenvolvimento tecnológico e conhecimento. É inegável que isso está na cidade, ou não? O que leva, em linhas gerais, à migração urbana? Oportunidade de educação, muitos ambientes que não são urbanos, você tem um limite para estudar, ensino fundamental, ensino médio. Quantos de vocês não conhecem? A gente, como primeira igreja, isso é muito comum nos grandes centros, muitas igrejas, como a nossa, crescem muito por transferência de gente que veio do interior, não propriamente por ter alcançado, as pessoas foram alcançadas. Isso é o drama, inclusive, da missão no interior, né? Você conversa com pessoas que ministram no sertão, por exemplo, o sertão nordestino, que é um dos segmentos menos alcançados. Você vai conversar com os pastores e diz, gente, o drama que é, porque a gente fala, evangeliza, quando o sujeito converte e aí ele quer desenvolver-se mais na vida, o lugar não oferece. O que é que ele faz? Ele pega um bilhete de ônibus e vai para uma cidade maior. À medida que cresce profissionalmente, a tendência é o quê? É ir em busca de centros urbanos maiores também, porque tem melhores oportunidades, tanto científicas de conhecimento, quanto profissionais. Não é assim? Os grandes centros tendem a oferecer. Agora, há um problema nisso? Não. E aí essa é a crise, né, de consciência que muitos evangélicos têm, né? Ele quer a cidade por causa das oportunidades que tem, mas olha para a cidade com estranheza e com uma certa desconfiança, como se o campo fosse o bom. Ora, não é essa a ideia bíblica. O problema é, como nós falamos anteriormente, o ser humano foi afetado pelo pecado em tudo que ele tem. E quando você junta muito o ser humano, você potencialmente junta tudo aquilo que o ser humano tem. E aí, potencialmente, vai crescer as oportunidades profissionais, de estudo, de desenvolvimento, mas potencialmente as mazelas também. Roubos, assassinato, indiferença, exploração. O que eu sinto de mais duro, triste, difícil, e me sinto assim incompetente e falho nessa área também, é como nós vamos ficando com a consciência cauterizada com as mazelas no nosso meio urbano. Hoje, eu me lembro, assim, para mim está muito claro, eu que servi aqui há 20 anos atrás, voltei 15 anos depois, a primeira imagem que ficou clara para mim, duas imagens ficaram muito claras, andando pelas ruas de Belo Horizonte. Primeiro, um número absurdamente superior de pessoas sem teto, morando nas ruas de Belo Horizonte, coisa que há 20 anos atrás era bem menor. Como disse uma senhora aqui, parece que toda marquise da cidade tem um sem-teto embaixo. Qualquer prédio que tenha uma marquisinha, você tem alguém. E a segunda característica que me chocou assim é a quantidade de araújo que tem pela cidade também. Você vai andando, assim, aumentou sem teto. Eu não sei o que foi que aumentou mais, né? Se foi um ou se foi o outro. Mas assim, a gente vai ficando indiferente a isso, né? Você passa, às vezes, quase que passando por cima da pessoa que está dormindo ali na calçada, está aí presente. Uma mazela típica desse sistema desse modelo que exclui. O índice da desvalorização da vida, né? Como os nossos centros urbanos latino-americanos são máquina de moer gente. Eu me lembro de uma obra de um mineiro, ateu, é verdade, mas um excelente antropólogo, antropólogo do Brasil, Darcy Ribeiro. Ele descrevendo a cultura citadina, né, urbana do Brasil, ele disse, a cidade em nosso país se mostrou uma máquina de moer gente. Ele pegava aquele imigrante que saiu da roça porque estava difícil a vida, e ele vem sem qualificação profissional, rala pra caramba, sua, dá o sangue dele para construir a cidade, em troca de uma mixaria, mas essa mixaria já é melhor do que a miséria que ele vivia no outro lugar. O ônus social disso é absurdo.
Eu me lembro de algumas vezes voltando para o meu estado da Paraíba, conversando com alguns taxistas e tudo. Uma parte deles tiveram uma experiência bem comum, né? De ir tentar a vida num grande centro urbano, em geral o Rio de Janeiro, é tanto que a pecha, né, do nordestino no Rio é Paraíba, né? Do mesmo jeito que lá em São Paulo é baiano, né? Lá no Rio é Paraíba. E normalmente essas pessoas que chegaram sem tanta qualificação foram para onde? Para a periferia, para a favela. A desagregação social produzida disso foi muito grande. Mas por quê? Por uma promessa de condição financeira melhor. Alguns até encontraram, experimentaram alguma prosperidade nesse sentido. Mas não foi incomum a desestabilização e desorganização social. Famílias que se desestruturaram, muitos jovens e adolescentes, filhos que se perderam para as drogas e por aí vai. Não é exatamente esse o grande problema que a gente encontra? Nós vemos potencialidades, possibilidades, oportunidades tremendas, mas, por outro lado, injustiça, sofrimento e dores absurdas, porque aqui está o paradoxo da humanidade. A palavra de Deus apresentava o modelo Jerusalém, naquele modelo que missiólogos como Johannes Blaum apresentam, que a missão no Antigo Testamento era uma missão centrípeta, ou seja, voltada para o centro. Olhe para Jerusalém e veja como a sociedade humana deveria ser. Era essa maneira que a igreja do Antigo Testamento anunciava o reino de Deus e o Shalom para os outros países. Olhe para nós e veja como nós experimentamos. Vamos dar uma olhada aí em Deuteronômio capítulo 4, versículos de 5 a 8. Deuteronômio 4, versículos de 5 a 8. Nós vemos isso. Eis que vos tenho ensinado, Deuteronômio 4, de 5 a 8. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem os deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos propõe? Ou seja, o que é que Moisés está dizendo aqui? Peguem estes mandamentos, lembra, a lei de Deus não é lei só religiosa, não é ensinando as pessoas só a orar, né, e cantar louvores. A lei atingia toda a área da vida e as relações. Quando você lê Êxodo a partir do capítulo 21, né? Mesmo 20, a segunda parte adiante, ela está regulando o dia a dia da sociedade. Quando tiver uma disputa, um roubo, quando tiver um abuso, como é que você vai dizer? E o que Moisés está dizendo é o seguinte: cumpram estas coisas, e o mundo vai olhar para você e dizer, que gente sábia e abençoada, olha como é a vida desse povo. A missão urbana no Antigo Testamento era mostrar para o mundo o que é uma vida plena e piedosa, nas nossas relações como todos, e isso servir de testemunho, de estímulo. Em um certo sentido, não estou dizendo que isso é absoluto não, vocês concordam que esse efeito colateral ficou? Pensando em termos contemporâneos, de cristianismo, de cristandade, as nações que abraçaram a reforma protestante, o modelo cristão, buscando aplicar em tudo na vida, em especial na tradição reformada, trouxeram um desenvolvimento social invejável, que muitas pessoas dizem, eu quero seguir esse modelo aí. Olha essas nações como elas se desenvolveram, educacionalmente, a relação, a ética. Não é à toa, pesquise estatisticamente quais são os países que têm os menores índices de corrupção, que oferecem qualidade de vida. Claro que isso não é absoluto, você vai encontrar alguns que não são, mas em linhas gerais, baixos índices de corrupção, alto índice de educação, distribuição de renda, qualidade de vida. Não é à toa que você vai ver a sobreposição de uma visão bíblica da vida. Não é só orar, cantar louvores e tudo. Isso influenciou desde família, passando pela ética do trabalho, a obra clássica de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Você tem que ler.
com um olhar crítico, é verdade, né? Ele não era teólogo, ele era um sociólogo, e ele pega um recorte do puritanismo decadente para avaliar todo o calvinismo, tá bom? Então é preciso tirar a espinha do peixe. Eu achei fantástica a obra, né? E é preciso ler para entender. Isso mostra isso. Agora, essa desconfiança, né, com o ambiente urbano pela potencialidade, parece que nós carregamos conosco. A gente vive, às vezes, uma síndrome assim, mas esse mundo jaz no maligno, essa sociedade cruel, como é que eu vou colaborar com o mundo que jaz no maligno, né? E daí, muitas vezes, presta atenção, a tentação que nós temos como cristãos evangélicos, de tentar reduzir ou resumir a nossa vida só à igreja. Quantos de nós não engolem um desvio que acha no fundo, acaba achando, pode não falar isso explicitamente, mas inconscientemente, a gente acaba acreditando que a pessoa espiritual é uma pessoa que vive enfurnada dentro da igreja, barata de igreja, ou rato de igreja. Se a pessoa participa todos os dias da atividade da igreja, está sempre cantando louvores, é porque ela é muito espiritual. Aí eu lhe digo, ela é alienada. Ela não é muito espiritual, é alienada, está alienado, distante, ignorante do projeto de Deus que envolve tudo na vida. Uma maneira de você curar isso dentro de você é pensar em termos de teologia pactual. Para eu ser uma pessoa saudável e equilibrada, eu tenho que estar com um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com o próximo, um bom relacionamento com o mundo. E com bom eu estou dizendo, vivendo a vontade de Deus nessas 3 áreas. Nós temos muito discurso para a relação religiosa em nosso meio, algum discurso para a relação social, família, cuidado com o casamento, tá, né, filho, algum, não tanto assim, né, é menos, mas quase nada com relação à cultura. A tendência nossa é olhar como a cultura é maligna, a sociedade já não é maligna, a gente não tem o que fazer. Opa, vamos dar uma olhada no que Jeremias falou para o povo da antiga aliança, sobre como eles deveriam encarar a Babilônia. Tem imagem bíblica mais cruel ou negativa sobre uma cidade ou uma cultura, uma civilização do que a Babilônia? Não tem não, né? A Babilônia é um ícone de perversão. É tanto que volta lá no Apocalipse como a imagem do que é mais decadente, assim, caiu a Babilônia não presta. Agora, olha o que o profeta fala para o povo que está sendo levado cativo para a Babilônia. Uma grande civilização. Vocês lembram que uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Uma grande civilização. Ao ponto, eu estava lendo essa semana, no nosso devocional em casa, Nabucodonosor dizendo que ele olha e diz, olha essa grande Babilônia que eu construí, que Deus diz, pronto, está na hora de você receber um impeachment. Você se exaltou demais. Assim, o potencial humano aparece muito fortemente nos centros urbanos. Você aglutina um bocado de gente competente. E Babilônia fez isso muito bem. É só você ler o início do livro de Daniel que ele vai dizer, ele pegou os que eram mais sábios, os jovens, o potencial. Todo império fez isso, gente. Aliás, eu sei que ideologicamente é meio complicado o que eu vou dizer aqui, mas toda civilização com afã imperialista faz isso até hoje. É só você ver as grandes nações, as nações com grande desenvolvimento, eles dão abertura para a cidadania, quem quiser, mas eles não são bobos. A cidadania é oferecida para quem potencialmente possa colaborar com o país. Ela não é oferecida abertamente para qualquer um, não. Se você tem boa qualificação, se você tem dinheiro e tudo mais, pode vir, que a gente vai ser beneficiado com isso. É ou não é? A União Europeia, Estados Unidos, o Green Card, né? Se você tiver alguma coisa, você vai oferecer. Isso foi assim. Foi assim com os turcos. A história da Albânia passa por isso, né? Os turcos otomanos pegavam famílias aristocráticas, pegavam seus filhos ainda criança para adolescente, educa dentro da cultura turca e devolve essas pessoas com posições chaves. O que eles estão fazendo com isso? Eu pego o que há de potencial melhor e, ao mesmo tempo, eu mantenho subjugado uma possível rebelião. Porque, ao oferecer o que há de melhor com quem tem o que oferecer o que há de melhor, eu mantenho a hegemonia sobre todos. Babilônia não era diferente. Agora, olha o que o profeta diz, Jeremias 29, versículos 6 e 7, a partir do 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Por quê? Não é férias, não. Não é 30 dias só que vocês vão passar aqui, não. Vai ser uma vida, não é? Tomai esposas e gerai filhos. Não fica, quando eu voltar para Jerusalém eu me caso, Isaac e Rebeca, vamos deixar para casar só de volta. Não, podem casar, vocês não vão, não é rapidinho que vocês vão fazer, não.
A vida vai seguir, é isso que ele está dizendo. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, não vos diminuais. O que é que ele está dizendo? Siga a vida, viva a vida aí. Claro, o casamento dentro do modelo aliancista, da vontade de Deus, mas ele está dizendo assim, não é uma aventurinha só não, você está pensando que vai passar? Não, meu filho, é 70 anos. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Esse é o modelo bíblico. Nós não podemos achar que o ambiente urbano, com todas as suas potencialidades, inclusive negativas, devam ser interpretados por nós somente como um território hostil e do maligno. Porque quanto mais nós fizermos isso, menos nós atuamos como sal da terra e luz do mundo, e pior fica. A ideia é o contrário. Espera aí, se eu sou sal da terra, luz do mundo, eu tenho conceitos de verdade, justiça, paz, shalom, prosperidade. O que eu tenho para entregar de bom, eu vou entregar. Eu não vou me omitir, porque se eu me omito, alguém ocupa esse espaço que pode não ter os melhores valores. E aí, gente, vamos ser honestos. Isso não faz sentido assim, na grande crise do nosso país. A gente tem um discurso cristão de piedade moral, pessoal, ética, que é relativamente forte, porque a nossa cultura evangélica focou nessas questões pessoais, listinha do que não pode fazer, né? Não bebe, não fuma, não mata, não rouba, não mente e tal, mas também não contribui, não colabora, não participa, não projeta leis, não cria ciência, arte, não faz nada disso também, percebe? Porque a gente viu de uma maneira muito hostil. A verdade é que nós vivemos em um mundo caído, mas nós contamos com a graça de Deus, não podemos diminuir esse potencial e essa vocação também. Biblicamente, nós somos ordenados a tomar parte da vida do lugar onde nós estamos. A palavra de Deus nos apresenta algumas imagens, nos apresenta como estrangeiros residentes. A nossa cidadania é celestial, mas nós somos residentes nessa terra aqui. Entende? Somos estrangeiros, porque o conceito que nós temos, assim, a minha identidade profunda é celestial. No entanto, eu não sou uma alminha vagando por aqui, não. Deus me deu residência, visto de residência. E eu já falei para vocês isso, eu vou repetir aqui. Para mim, ficou muito mais claro conceitos bíblicos depois que eu tive a experiência missionária. Até os textos parece que eles pulam, estava lá o tempo todo, mas eu não conseguia ler essas coisas, porque estava totalmente fora do meu campo de visão. Até que eu precisei de visto de residência, tenho que bater lá no consulado, deixa eu viver aqui mais um ano, traga tal e tal documento, e aí a gente, você pode viver mais um ano aqui, que legal, eu posso continuar vivendo aqui nesse país. Esses somos nós. Nós temos visto de residência na terra, mas a nossa cidadania é celestial. Eu não posso ser negligente para com isso aqui, nem trazer dessa aqui a minha identidade. Porque imagina, aqueles que se identificaram com Babilônia se perderam, só um remanescente volta. Mas aqueles que só lamentaram produziram o Salmo 137. Jerusalém, Jerusalém, que saudade do templo, como eu queria estar lá junto, cantando, querido, vai ser 70 anos longe do templo, aprenda a cantar aqui. Não adianta você ficar se lamentando por um Jerusalém que não existe, né? Faça da Babilônia sua Jerusalém. Entendem qual é o ponto? Nós somos estrangeiros residentes, essa imagem bíblica, de que os crentes da dispersão, que Tiago vai falar, Pedro também, forasteiros, mas ele diz, o mesmo Pedro diz que as vossas boas obras, os incautos, os incrédulos, vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. A mesma coisa que Jesus falou no Sermão do Monte, possivelmente Pedro estivesse replicando, né? Observe as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso foi uma verdade que a igreja cristã dificilmente foi aprendendo. Quando nós lemos em Atos capítulo 8, versículo 1, que começou uma perseguição sobre a igreja e os cristãos se espalharam por toda a Judéia e Samaria, porque para eles era cômodo ficar em Jerusalém. O conceito do Antigo Testamento é em Jerusalém que a gente vive. Eles, olha, não existe mais uma cidade santa. A santidade está dentro de vocês. Façam da santidade que está em vocês, da crença de vocês, um fator de santificação onde vocês estiverem, de evangelização, de discipulado. Veja o ministério do apóstolo Paulo. Eu lia
Hoje com o Filipe, nossa leitura, Paulo se dirige às grandes cidades do mundo da sua época. Vê que ele não começou pelos lugares menores, mas pelos lugares urbanos grandes. Por quê? Por entender a dinâmica da humanidade. Atenas, Roma, Corinto, Tessalônica, Éfeso, Filipos. Se você olhar as 7 igrejas do Apocalipse, todas centros urbanos. Por quê, gente? Por uma realidade simples. Centros urbanos são polos de irradiação cultural. Produzem pensadores, filósofos, artistas que formam a geração. A gente está cantando música de gente que se fez nos grandes centros urbanos, até saiu do interior. Os novos baianos saíram lá do interior, Zé Ramalho, Elba Ramalho, pegando o exemplo da Paraíba, saiu, mas eles foram para o Rio de Janeiro, foram para São Paulo, foram para as cidades em que eles fizeram os nomes. Eu dei o exemplo do Darcy Ribeiro, que vem de uma realidade do interior, mas ele terminou lá no Congresso Nacional. Percebem? Centros urbanos. O que Paulo fez foi aos centros urbanos. E começava a pregar o evangelho, plantar a igreja nesses centros urbanos, que diz, a partir daqui, o poder de radiação do centro urbano para levar a mensagem para outros lugares é muito grande. Nós temos que olhar o ministério e a cidade com este potencial também. Certamente tem grandes desafios e, como cristãos, nós temos que pensar o que Deus me deu como competência, como capacidade, como vocação para o bem da minha cidade, e querer o bem. Às vezes, como evangélico, a gente acha que o único bem que a gente pode fazer às pessoas é evangelizar. Isso é o bem maior, mas não é o único. O Brasil precisa do evangelho, mas precisa do shalom também, o conceito que nós falamos na semana passada. A prosperidade, a paz, a justiça. Imagine se nós tivéssemos produzido políticos com alta capacidade diplomática e política e profundo comprometimento com a fé cristã. Isso não estaria fazendo um efeito colateral diferente na nossa classe política? Nós somos pelo menos 1/4 da população brasileira e todo mundo arrepia quando diz que vai ser nomeado um juiz terrivelmente evangélico. Arrepia por quê? Por um lado você pode dizer, é por antagonismo, mas por outro lado é por eles não verem em nossos quadros gente competente. Aí teve um colega que falou assim, eu queria que você avaliasse a hegemonia presbiteriana nesse governo. Primeiro que eu não vejo essa hegemonia nenhuma, né? Mas depois, o ponto que eu digo é o seguinte, porque quem de nós, cristãos evangélicos, tem qualidade na sua área suficiente para ser passivo de ser nomeado por isso? Nós podemos até ter, mas eles estão escondidos dentro do nosso meio. Nós não estamos sabendo transitar nas ruas da cidade, no campo da cidade. E veja, eu vejo quase que uma esquizofrenia aqui, porque eu conheci muitos profissionais muito qualificados nas suas áreas, mas que não dialogam isso com a fé cristã. Ele é muito bom naquilo, mas ele tem uma visão secularizada daquilo. Percebe? Aí ele divide a cabeça em dois, assim. Quando é religião e fé, aí ele vem, canta louvores aqui, hino, e confessa a fé, e professa e tudo mais. Na área que ele é bom, parece que esse lado não dialoga com o outro. Ele tem todo o referencial secular e não consegue ter uma visão cristã dessa realidade. A ideia bíblica é que estas coisas devem estar integradas. Nós precisamos entender qual é a realidade, quais são as necessidades do nosso meio, da cidade, e demandas próprias e necessidades, porque a rotina na cidade também é diferente. Conversava com o presbítero Flávio essa semana, né? Um pouco disso aqui. Vou dar um exemplo nosso aqui. Nós somos um patrimônio tombado aqui, ele não pode reformar esse espaço aqui, e há anos um dos problemas da nossa igreja é que não comporta as pessoas que querem vir para o culto dominical, especialmente das 11 horas aqui. Como é que você resolve esse problema? É um problema típico, né, de um ambiente urbano. Lotou o espaço, é caro demais comprar, reformar não dá, não é? E a gente tem que achar uma solução que só em um espaço dinâmico como o da cidade é que tem.
Se fosse na roça, é só derrubar essa parede e colocar outra ali. O terreno, você compra o galinheiro vizinho, né, o terreno vizinho, não tem problema nenhum, mas na cidade não é assim. A cidade impõe outras reflexões. Horário. Eu tinha um grupo de discipulado que reunia lá em casa, com jovens, que era às 10h30 da noite, porque alguns dos jovens estavam fazendo uma pós-graduação, não daria para se reunir se fosse mais cedo, então ele saía depois de trabalhar. A pessoa estudava na pós-graduação e depois ia para a reunião discipulada lá em casa. Né? Minha esposa ficava assim, no final da reunião, porque era quase meia-noite, né? Já estava, ela tem um horário mais cedo, né, do que o meu, mas era o que dava. Então, nós temos que entender quais são as demandas do nosso meio, quais são as oportunidades. Claro que ficam alguns desafios também, porque os centros urbanos têm que estar atentos para pensar que o seu ministério, a igreja nos centros urbanos, não é um fim em si mesmo. Deus nos deu isso, eu creio que de alguma medida a gente precisa ter essa consciência, eu acho que tem alguma medida como primeira igreja. Nós não somos só uma congregação na Afonso Pena 2655, né? Acho que é isso o número mesmo, na Ceará 1434. Não. Nós temos um grupo de pessoas, recursos e história que extrapola esses metros quadrados nossos aqui. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de possibilidades que Deus nos deu, e como poder de irradiação e influência que vai para muito além das famílias que estão no nosso hall de membros. Consegue perceber? Nós, como cristãos em Belo Horizonte, certamente temos, na nossa cidade, no nosso estado, e quiçá no nosso país e no mundo. Entendem? Que Deus nos dê graça para enxergarmos a cidade com toda essa diversidade que ela é, de oportunidades e ameaças, de necessidades, mas também de ocasiões em que podemos servir. Cada um de nós pensando que competências e que contribuições eu posso dar para o bem do próximo na minha cidade. E gostar, amar, contribuir, servir, ser luz e sal, evangelizando, discipulando e atuando nas diversas frentes que formos requisitados, capacitados ou tivermos oportunidades para servir. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu amor, pela tua bondade, assim como tu usaste Daniel, Neemias e tantos outros em reinos e impérios até pagãos, qualificando-os profissionalmente em suas áreas. Pedimos que tu nos desperte a consciência para a vocação e o serviço cristão em nossa época, em nossa geração, em nossa sociedade. Não apenas na igreja, não apenas na evangelização e nas missões, mas também no serviço social, cultural, na contribuição para o bem, para a paz, para a justiça, para a misericórdia, para a prosperidade de nossa geração, do nosso povo, tudo junto, a bênção plena do Senhor. Ajuda-nos, como igreja cristã, a amadurecermos nesta compreensão e no desenvolvimento desta vocação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu recomendo você a dar uma olhada lá na playlist do meu canal de missões, se eu não me engano é a playlist número 5. No meio dela uma série de entrevistas que eu fiz com profissionais de diversas áreas, tentando relacionar a profissão e a atuação dele com a fé cristã. Fica uma dica para a gente pensar um pouco. Que Deus nos abençoe.